Olá, você que está ligado aqui com a programação da rede MLC. Voltamos com a nossa temporada de Deixa que eu pergunto. A gente volta com uma nova temporada. Ninguém nem combinou para falar temporada, mas eu quis falar porque é novo look, nova temporada. E a gente vai inaugurar esse momento do Deixa que eu pergunto com a Mariana Pedret, fonoaudióloga e autora do livro As Três Orelhas. O que a Mariana faz? Ela é reabilitadora auditiva. Minha amiga de longa data, longuíssimas, não vou dizer os anos porque não sou obrigada. As filhas que ela tem, uma de 26 e outra de quantos anos? 24. De 24, conheci já agora recente, com 20 anos mesmo. É verdade. Né? Fica quieta. Não dá pra, fico quieta. Não tive filho para não entregar a minha idade. Você teve problema seu. E de Renzo, que está aqui, nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio material e imaterial. É assim, é tudo isso que ele é. Tudo bom, Mari? Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar vendo também você, né? Depois de toda a sua saga, né? Eu estou amando esse seu cabelinho. Tu gostaste? Achei ótimo, achei Eu lindo. gostei mais ainda, porque eu não fico 40, 50 minutos escovando e penteando. E depois que faz o exercício também não precisa ficar naquela agonia de rápido para lavar o cabelo, né? Eu chegava aqui na TV para trabalhar, eu chegava aqui na rede para trabalhar quase 11 horas, agora eu chego 9h30, às vezes. Às vezes eu fico externa, né, pessoal? Muito rápido, arruma tudo muito rápido. Então, Mariana. Então, eu estou muito feliz de estar Como é? Me aqui. conta esse seu trabalho, como é que tu começou fazendo tudo isso, gente? Olha, é todo um processo, já era fono, né? naquela época que a gente se conheceu, lá em 2007? Não, eu não era fono. Eu estava numa escola chamada Felipe Smaldoni. Eu já era professora, já era formada em letras, já tinha trilhado por esse caminho, já trabalhava com surdez, mas como professora. E aí eu conheci as freiras, tive apoio da irmã Edileuza na época, não vou esquecer, ela está na África hoje. E ela foi me apresentando o universo. Olha, tem criança que pode usar implante, tem criança que pode ouvir, é surdo que ouve. Eu digo, como assim surdo que ouve? Que história é essa? E aí eu me interessei pela fonoaudiologia. Fiz a faculdade de fonoaudiologia na Uninorte e depois de algum tempo fui atuar com as crianças que usavam implante, os surdos que usavam implante. E como a partir de então eu fiz o mestrado na UFAM, eu tinha uma bolsa da FAPEAM. E aí o professor dizia assim, minha filha, quem está nos muros das instituições públicas tem que devolver para aqueles que precisam, para a sociedade. Então, eu precisava ter um fruto do meu objeto de pesquisa, e era um fruto social. E hoje esse fruto funciona na CEMED, né, ali no André Vidal e o Miodani. Então, ele tem mais de 12 anos, vai fazer 13 anos de funcionamento, numa equipe multidisciplinar. Eu atendo com a Ana Cristina Batista, que é uma psicopedagoga também especializada em surdez. E aí as crianças que estão nas escolas do município vão para lá. Elas usam implante, elas não usam libras, elas vão para lá para aprender a ouvir. Quantos anos que pode fazer o implante coclear? Então, são crianças que nascem surdas. Nascem surdas. Então, e aí pode mais colocar cedo, um implante melhor. coclear. Com porque quantos anos? Assim, Márcia, quem ouve é o cérebro, né? Então, não é aqui fora. Então, e quanto mais cedo eu coloco esse dispositivo, a criança tem maior chance de ouvir e falar. Então, entre 1 aninho de idade e 1 ano e 2 meses, nós temos uma criança de 1 ano e 2 meses, que hoje não é mais criança, ela está com quase 18 anos, e ela colocou com 1 ano e 2 meses. Teve um desenvolvimento fantástico, estudou numa escola pública, hoje é aluna, está terminando já aquele colégio militar da Polícia Militar, e está ótima, conversa. Quem não vê consegue ver o dispositivo acha que ela não é surda, mas ela continua surda. Sim. Se ela tirar o aparelho, ela continua surda, né? Não vai ter acesso aos sons. Então, a gente entra aí nesse aspecto e no aspecto educacional também. Aí, diante disso tudo, você sentiu a necessidade de criar mecanismos para facilitar aos fonoaudiólogos que trabalham com a reabilitação auditiva para viabilizar esse trabalho deles. Como é que surgiu a ideia? Primeiro veio o livro, depois que veio os itens de apoio? Isso, primeiro veio o livro. O livro foi uma coisa que eu ficava imaginando assim, dá para escrever uma história, para relatar um processo sobre... Toda palestra que eu ia fora, todos os cursos de reabilitação que eu ia, eu fui para o Ministério da Saúde fazer o curso de reabilitação em parceria com a USP, lá em Bauru. E lá eu começava a ouvir, não, nós temos 3 orelhas, você já escuta isso na faculdade. E aquilo me pareceu
muito atraente, até para uma literatura, para chamar a atenção, né, das Sim. pessoas. Nós temos 3 orelhas. Como assim 3 orelhas? Se só temos 2 externas. E aí eu tento colocar isso de forma mais infantil numa literatura voltada para crianças, né? Tanto é que ele está na categoria de infanto-juvenil aí. De mostrar para as pessoas como funciona essa audição. Primeiro, a gente tem a orelha grande, que é o pavilhão, que amplifica som, que tanto é que a gente pode até fazer o teste, né? Se eu colocar a minha mão aqui atrás, eu vou captar mais som. Vai concentrar, né? Tu consegue perceber? Consigo. Pois é. Então, quanto mais orelhudo, é brincadeira. Mais fácil a captação, porque eu tô Não, ampliando. não é brincadeira, não, é verdade. Quando a gente pode testar, vocês. Quando eu amplio aqui, ó, eu consigo ter uma ampliação melhor de som. E aí eu tenho a orelha interna, que é onde tem o martelo, os ossículos, né? Uhum. O martelo, a bigorna e o estribo, que são bem pequenininhos, e a energia mecânica, que é lá que quando você está com dor de ouvido, né? Que está com otite, inflamação, é lá quem tem o pus. E a orelha interna. Na orelha interna eu tenho cílios, pelos, que ficam naquele líquido ali. Se eu sei lá, a mãe foi acometida por rubéola, alguma coisa, aqueles cílios nascem bem reduzidos. E aí eu nasço com uma surdez profunda, eu não alcanço as áreas de fala, eu não posso ouvir as áreas de fala. Então, o que eu vou ouvir? Trovão, barulho de carro, sons que não me fizessem falar. Mas eu ia me assustar com alguma então espera. coisa. Existem vários níveis de surdez. Níveis de surdez. Esse nível aí você ouve sons, mas esses sons não vão te ajudar a articular as palavras. Porque eu não vou ouvir essas áreas de fala, dos sons de fala, os sh, f, d, são sons de fala. Entendi. Então, se eu não alcanço, eu não vou ter como falar. Aí as mães que têm bebês pequenos, recém-nascidos, a criança se assusta quando tem um raio, um trovão. Aí elas, não, mas ele ouve porque eu bati a porta e ele se mexeu. Ele ouve sim, mas ele está ouvindo abaixo do esperado. Por isso a importância do exame da orelhinha. O teste da orelhinha, na né? maternidade. E aí eu trago essa história do tão importante que é essa audição inicial. Quando você começa a ler o livro, eu trago na minha história uma cena que eu vivia na casa dos meus avós. Eu vou ler um texto desse livro. Leia e me diga o que você Eu vou ler agora aqui para você que está aí do outro lado. Ela escreveu esse livro. Qual foi o ano que tu escreveu esse livro? Então, acho que está aí para 2021. Escreveu Depois em 2021. da pandemia um pouquinho, e aí nós lançamos ele logo depois que tudo passou, né? E ela escreveu o livro, Mariana Pedret, com ilustração de Bia Pedret, ou seja, a filha dela foi quem fez toda a ilustração que você vai acompanhar no livro que ela escreveu, que é As Três Orelhas. O livro começa assim: acordei ouvindo o barulho da chuva que tamborilava numa telha quebrada da casa da vovó. Fiquei atento aos sons ao meu redor e pensei como era gostoso poder ouvi-los. Aconcheguei-me junto às cobertas e ouvi o miado estridente de Genivaldo. Eu acho que ele estava com fome. Cada tipo e som de miado deve dizer uma coisa diferente. Eu fiquei pensando nisso. É um livro que conta a história dessa criança e a reação dele a todos os tipos de sons que ele vai ouvindo no decorrer do caminho. Isso. E a sinestesia, né? É um resgate afetivo, porque quem nunca esteve na casa da sua avó, ouvindo o barulho da chuva? Na casa da minha avó, a gente tinha zinco, né? Tinha um telhado de zinco. Então, eu amava ouvir aquela chuva forte quando ficava naquele telhado. Me acalmava muito. Então, eu trouxe um pouco de algumas histórias minhas, né? E esse gato, ele aparece em todas as cenas da história. É um personagem aí intrusivo. E as crianças me deram essa resposta. Elas morrem de rir. Eu digo, acho o gato, onde é que ele está? E elas ficam procurando em cada cena do desenho onde que está o gato. Mas por que o gato? Tu pode estar me perguntando por que o gato. É porque o gato e o cachorro... Por que o gato? Por que o gato? O gato, ele consegue ouvir mais do que o cachorro. Muito melhor, umas frequências mais refinadas. Então, enquanto o gato já ouviu, o cachorro ainda está procurando. E o que eu achei mais lindo desse livro que eu descobri aqui foi a homenagem que ela fez para mim. Porque existe aqui numa página do livro que está na aula de ciências, a professora Márcia explicou que os sons se deslocam por meio do ar até chegar às nossas orelhas. São as ondas sonoras. Eu queria muito te agradecer essa homenagem. Pronto, já é seu. Já é o Nem Márcia. foi, gente. Nem a As professora professoras Márcia. E, Mari, vamos lá.
Eu já fiz exame audiométrico, né, com o meu otorrino, e ele disse que eu tenho uma perda auditiva do lado direito. E ele disse, mas nada que atrapalhe ouvir o som humano, o som da voz. Como é que funcionam essas frequências? Porque, por exemplo, eu já ouvi, já li, que existem frequências que nós não somos capazes de captar. E que, inclusive, há muita coisa acontecendo ao nosso redor e que a gente nem está sabendo, que a gente não está nem ouvindo. Sim, por exemplo, o gato, né? Tem frequências que a gente não consegue captar. Ele está bem acima. Ele consegue pegar frequências mais altas do que nós. Por exemplo, entre 10 e 20 decibéis, eu tenho uma audição normal. Se eu estiver nessa faixa, eu vou conseguir ouvir todos os sons. Agora, se eu tenho um ouvido que está com uma perda, pode ser leve, digamos assim, a tua perda, eu não sei qual é a tua perda. O outro ouvido, ele vai sobrecarregar, é aquela pessoa que vai dar o ouvido. Sabe, você já viram idosos que ele oferece o ouvido, ele diz assim, o quê? Primeiro que ele está tentando redirecionar o pavilhão dele para captar, e ele diz o quê? Ele está tentando ir pela melhor orelha. Então, nosso corpo ele é fantástico, né? Ele se adapta. Então, se não for uma perda significativa, a outra orelha vai te adaptar. Sim. Mas se for uma perda dessa profunda, por exemplo, eu tenho que pensar num dispositivo melhor. Um implante, por exemplo, um implante coclear. Né? Ainda existem outros implantes, que são implantes de próteses ancoradas no osso, né? Que são próteses aqui. Então, para cada caso é um caso. Para perdas condutivas, ou se eu tenho apenas uma perda moderada, severa, eu posso colocar só aquele aparelhinho, sabe, que fica aqui, sim, que a gente chama de que a gente usa como ponto eletrônico eu aponto para a Renzo, que o Renzo está aqui na fiscalização do serviço hoje aqui, porque ele é controle de qualidade. Robson não está hoje, quem está no controle de qualidade é Renzo. E a gente usa os mesmos aparelhinhos que um idoso, por exemplo, que não está completamente surdo, mas que perdeu muito a capacidade auditiva, coloca um aparelho de surdez, aquele aparelho que fica atrás da orelha. É o mesmo equipamento que a gente usa para poder conversar com a equipe técnica quando a gente está apresentando um programa. Né? A gente está apresentando um programa, a gente coloca aquele aparelhinho, que pode ser ou aqui só dentro aqui do canal auditivo, auricular, ou aqui por trás da orelha com um fiozinho transparente de acrílico, sei lá, o que coloca aqui dentro. E aí fica alguém com rádio para poder passar para a gente as informações que a gente precisa para apresentar o programa. Esse aparelho não é para a surdez absoluta. Não, é para amplificar os sons que você tem. Que você já escuta. Que você já escuta. Por exemplo, se você está lá numa moderada e tem 40 dB de perda ali, ele pode subir 10, 15. Então, você fica com 30 ali, né? E consegue pegar alguma coisa de sons de fala. Então, melhora bastante. Meu pai, que tem uma perda auditiva já severa, tem 88 anos, inclusive está fazendo 88 anos no dia que gravamos este programa, que é 5 de fevereiro, e o papai está parecendo velha surda da Praça Nossa. Pai, tu tá aí? Tu foi para onde? Não, pai, tu tá em casa agora, para eu ir aí. Tu tá indo para o trabalho, ele tenta adivinhar, porque ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu fui tentar botar um aparelho nele, ele disse, não, eu não vou andar por aí com o aparelho, que vão dizer, olha ali o surdinho. Uma pessoa que não gosta de usar aparelho está sentada ali nesse momento, não gosta de usar aparelho. Tem uma perda leve, mas não gosta de usar. E aí, quando ele está sem aparelho, ele me dá a orelha, o quê? Mas santo de casa não faz milagre, não é mesmo? Ainda bem que tu não está lá em casa, porque lá em casa o Robson está ouvindo isso. Eu falei, não. Mas o que acontece com teu pai é normal, vai acontecer com todos nós quando se chegarmos na cidade, né? E ninguém tem problema para usar óculos. Óculos também é uma prótese. Sim. É mais chamado de prótese? Não, mas é um recurso, né? É um recurso, mas... não é uma prótese. Mas ele é um recurso para uma deficiência visual. O aparelho auditivo é um recurso para uma deficiência auditiva. Mas aí, para usar... Meu pai usa óculos a vida toda. Para usar os óculos, não tem problema. Para usar o aparelho auditivo, tem. E tem uns aparelhos tão pequenininhos, né? Que você coloca ali. Tem até um velhinho nessa história. Tem uma velhinha. Aqui? Não vai dizer que o nome dele é Arthur. Não, não é não. Mas é uma idosinha aí. É uma idosinha. Basta tu botar o nome da professora de professora Márcia. A gente chama isso de presbiacusia dentro da fonoaudiologia. Está quase para o final, a velhinha sentada. E conforme nós vamos ficando velhos e idosos, as células vão se cansando, né? Está aqui a velhinha. Quando ficamos velhinhos, as células sensoriais enviam menos informações para o cérebro. Isso acontece porque, ao longo da vida, elas morrem. É por isso que os idosos confundem o que as pessoas lhes dizem.
Dia desses falei à vovó para passar remédio no joelho e ela entendeu o quê? Passar remédio no coelho, sendo que só tem o Genivaldo na casa dela mesmo, que é o gato, né? Aí, a partir disso aqui, você criou outros itens. Depois do livro, o que, que você fez? Aqui está aqui nessa mesa. Aí nós retornamos devagar, né? Lembro aquele período, depois daquele período da pandemia. Sim, e 2020. tal. E aí uma colega minha falou assim, poxa, eu tinha material que eu já fazia, mas era desenhado à mão, era uma coisa, não era feio, mas não era uma coisa apresentável. Mas não era feio, mas não era bonito. Não era bonito. Aí ela falava, poxa, tu podia aperfeiçoar isso e vender pra gente, né? Eu falei, poxa, tu não quer me dar mais trabalho? Mas eu achei tão interessante a proposta e eu comecei a pensar em materiais que eu mesma usasse no meu atendimento. Então, por exemplo, como nós temos muita criança tu sabe que a criança surda ela também precisa de um retorno visual. Sim. Né? Eu tenho que enfatizar as outras vias. Eu vou para o tato, eu vou para o visual, eu vou dando outras pistas. E aí eu comecei a pensar numa caixinha de fonema. Então, eu fiz o desenho pensando que essa caixinha, que foi um dos primeiros materiais que eu montei. E aí desenhei, por exemplo, a parte articulatória, como é que eu faço o fonema O. Essa falta até terminar, eu trouxe só para te ver as imagens mesmo. Então, como é que eu faço esse fonema O? Que palavras que eu tenho com esse fonema O, que é mais ovelha, aberto? ovo, ônibus e óculos. É o O. É o O. E aí, coisas, como é que eu faço o I, que é o mais fininho, entendeu? E aí eu vou dando pistas visuais para a criança, mas de uma forma meio desenhada, não muito adulta, né? Eu gosto dessa... Eu tenho colegas que gostam muito de usar fotografias, eu também acho interessante fotografias reais, mas eu também gosto de usar desenho. Porque elas, eu não sei, a criança faz essa impressão na tua casa, tudo? Tudo tu monta em casa? E depois eu lamino com vinil, que é para não molhar, para não estragar o material, porque a criança vai pegar e manusear, né? E também a caixinha, eu fiz assim, porque vai que a criança, sei lá, não é sentar, mas olha só, a criança joga, né, as coisas. Sim. Desculpa, eu não podia bater na mesa. Mas aqui a gente está fazendo uma demonstração, né, Luciana? A Luciana permite. Aí a criança joga as coisas, então eu pensei numa coisa que a criança pudesse manipular e olhar. E aí eu dou ideias também, né? Eu digo, olha, gente, você está trabalhando com uma figura, mas coloca aí um ovo, uma uva de verdade. Não usa só a figura, usa a articulação, mas mostra os objetos. Para estimular os outros sentidos. Sim, o toque, as informações paladar, também, né? São recursos que você trabalha e que vai deixando na criança a memória, vai construindo a memória. Exatamente. Quando nós temos um dos sentidos aguçados ou instigados por qualquer razão, como, por exemplo, quando a gente vai se alimentar e o paladar está sendo ativado ali, a gente também cheira a comida, a gente também vê a comida. A gente, às vezes, ouve o creque-creque do alface, né, da folha de alface. Então, é importante que o profissional ele trabalhe todos os sentidos, apure todos os sentidos, porque fica mais fácil para a criança aprender. Então, quando ela, por exemplo, vamos dizer que alface fosse a letra A, e para trabalhar, tem um creque-creque. Mãe, essa aqui é aquela folha que faz creque-creque, que começa com A? Isso, aí ela vai puxando. É isso mesmo, é esse o objetivo. E aí você vai criando memórias afetivas sobre aquele alimento, sobre aquele momento. Qual a criança que não quer estar nesse momento com seus pais, né? Nessa vivência? Tu falaste isso, eu me lembrei da Laki Lobato, que é uma influenciadora. Hoje em dia, ela usa implante coclear, ela é uma adulta, ela tem literatura sobre isso, sobre o processo de surdez dela, sobre as aventuras da Lala, que ela chama. E ela relata que, assim que ela começou a ouvir com o aparelho, ela lembra muito quando você abre a Coca-Cola, que ela faz tsh, e aquele som, e são coisas que a gente não dá valor. Então, nós que estamos ouvindo todo dia, parece assim que né? Eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, estou ouvindo o barulho das folhas de papel, do teclado. Então, são coisas que eu não dou valor. E você também não dá valor. Aqui eu vou falar a experiência de uma pessoa que escuta, né? Você não dá valor para o silêncio. Isso. Porque quando eu tenho um fone de ouvido que ele faz um bloqueio, ele não é só... Ele faz um bloqueio e acaba protegendo o som externo para poder melhorar a minha audição quando eu estou ouvindo um vídeo, um curso, coisa parecida. Quando eu coloco o fone, o silêncio imediato que ele me dá, antes de eu apertar o play do vídeo que eu vou assistir, é reconfortante.
Exatamente. Na mesma medida que alguém que vive em silêncio consegue começar a ouvir. Exatamente. Então, a gente vive muito alheio à nossa vida. A gente vai vivendo uma vida no piloto automático, eu acho, né, Mari? Eu estou me lembrando da campanha que a Fiocruz fez, lá do Rio de Janeiro, a Fiocruz fez em 2022, eles tinham um slogan: para ouvir mais, ouça com cuidado. Então, a gente não se preocupa com essa higiene do silêncio, né? A parar um pouco para ouvir só o que a natureza já é uma higiene do silêncio. Quando você está na academia, você coloca um fone, você vai correr, você coloca uma música lá numa intensidade alta demais, num volume, né, que ultrapassa. Você está cuidando do seu corpo, mas você está acabando com a sua audição ali. E se for uma pessoa que faça exercício físico num ritmo todo dia, por exemplo, eu vou estar interferindo na célula ciliada lá. Então, é uma questão de conscientizar. Senão, eu vou chegar na minha idade mais madura, em que eu deveria estar com essa audição mais preservada, e eu vou estar com uma audição ruim, eu vou estar ouvindo igual a velhinha do livro. Eu acho que eu já estou ouvindo igual a ela. Em algumas situações eu estou também assim, porque acontece que tem coisas que existe uma diferença. Eu falo para os pais das crianças, eu digo, olha, tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é quando eu estou ouvindo e não estou dando atenção. Eu estou ouvindo tudo ao meu redor. Escutar é quando eu tenho foco para aquilo. Né? Ou seja, a mesma coisa do eu vi, mas não enxerguei. Exatamente. Nem olhei, estava só passando, né? Então, eu tenho que ter foco. Quais são os principais desafios no acompanhamento de uma criança que usa implante coclear? Eu sempre coloco nos nossos atendimentos assim, olha, eu quero parceria com a família. E eu quero que nós sejamos, porque eles ficam de 30 a 40 minutos com a gente. Eu falei, então eu quero que nós sejamos uma grande equipe. Então, a gente começa no processo de construir cérebro com essa criança. Então, esses pais têm que fazer essa construção de cérebro. O que é isso? Eu ensino técnica para eles. Vamos fazer uma leitura? Não precisa a criança pequena saber ler. Então, como é que vai ser essa leitura? A gente vai fazendo gancho auditivo, uma figura enorme, bonita, colorida. Aí eu digo, olha, que lindo! Então, eu faço uma voz, né? Faço uma entonação. Então, o desafio é eu trazer essa família. O desafio é eu receber crianças precocemente identificadas, crianças que eu posso estimular mais cedo, porque o que acontece? Eu recebo muita criança mais velha, que implantou com 7 anos, 8 anos, e aí os pais ficam na espera de uma criança que vá falar como uma criança ouvinte. E muitas vezes ela não vai, porque o que aconteceu com o meu cérebro? Não recebeu informação. Então vai ser mais difícil alimentar esse sistema, né? Porque a informação sobe, Márcia. Então existem áreas do córtex primário que eles vão receber o som, mas existem áreas que vão dar significado para esse som. E esse processo é lento. Não é uma coisa fácil. É uma coisa de tempo, de repetição. Exatamente. Né? Como é que a escola pode contribuir para essas crianças? Nós temos, dentro desse projeto, nós vamos até a escola, fazemos a orientação, tanto é que fizemos cartilhas, né, educativas, por uma escola silenciosa, foi a nossa campanha do ano passado, e nós pedimos que os professores usassem cortiça, que a criança com implante ficasse mais na frente, que eles usassem o sistema de frequência modulada, que é um dispositivo que fica aqui. Então, a voz do professor vai direto para aquele aparelho e os ruídos são atenuados. Mais ou menos com alguns sistemas de microfone que vocês jornalistas usam também, né? Que você... É direcional, tem um microfone direcional, são direcionais. Tem um microfone que é de bastão, que pega muito o ambiente, tem aquele microfone de lapela, que pega mais só a voz, tem aquele que tem o puffzinho, que tem é tipo um pelinho de bicho, né? Que é superior, que não mostra que você está com o microfone, mas você está com um microfone extremamente específico para pegar só a sua voz, não pegar e não captar, né, o seu ambiente. Exatamente. Então, nós vamos na escola fazer essa orientação, porque, infelizmente, são materiais que são caros, são recursos caros, mas que são fornecidos pelo SUS junto com o aparelho, né? E aí o professor precisa só ligar. E depois ele desliga, porque se ele for ao banheiro com o microfone ligado, a criança vai ter acesso. É igualzinho quando é na TV. Eu já cansei. Não dá certo. Eu cansava, Deus do céu. A gente chegava cedo, né? Quando eu trabalhava em TV aberta, a gente chegava cedo, colocava o microfone, fazia algumas gravações de merchandise e tal, e botava o microfone, e às vezes eu não lembrava que o Ricardinho, que era o operador de áudio, né?
se ele tinha ido lá desligar. O Ricardo era uma pessoa extremamente séria. Então, ele não pedia para eu desligar o microfone. Ele ia lá e desligava o meu microfone com medo de eu sair com o microfone ligado. Então, havia vezes que eu não lembrava se o Ricardo tinha ido desligar, porque a gente estava falando tudo. Aí eu entrava no banheiro, começava a fazer xixi. E eu falava... Ricardo, pelo amor de Deus, será que tu desligou meu microfone? Ricardo, eu conversando com o meu microfone dentro do banheiro. Ricardo, se tu não desligou meu microfone, baixa o áudio que eu já estou quase saindo e eu vou aí contigo. E ele tinha desligado, né? Mas eu ficava apavorada, com medo de alguém capturar realmente o som. É o mesmo processo, é muito similar. E aí existem outros, né, que é o sistema Roger. A gente pede para o professor tentar adaptar, porque, infelizmente, não temos todos os recursos que nós gostaríamos, né, nas escolas. A gente chama isso de barreira acústica, porque as escolas, muitas, Márcia, têm as barreiras acústicas. O que a gente pensa de barreira para a pessoa com deficiência? Pensa no piso tátil, né, para os cegos, pensa no sinaleiro, pensa nas rampas, pensa nas setas, a gente pensa nisso, mas para um surdo a gente não pensa nas pistas acústicas. E pista acústica é isso, facilitar que esse som chegue claro, né? Tem ruído na sala de aula. Primeiro as crianças, a gente chega, ó, meu amigo usa implante coclear, vocês vão ajudar o colega de vocês? Sim, né? Depois eles começam a falar tudo junto. E aí colocar feltro nas cadeiras para quando puxar não fazer tanto ruído, coisas assim que são mais de alcance que o professor mesmo pode fazer. De acessibilidade, né? De acessibilidade. É aquilo que a gente aprende na faculdade, né? A gente trata igual os que são iguais e desigual os que são desiguais. Não é para fazer diferença, mas tem pessoas que precisam de uma atenção e um cuidado maior do que outras. E ter uma sociedade equilibrada e um sistema educacional justo é você dar esse acesso sem precisar que aquela pessoa seja isolada para ter esse cuidado. Você tem que trazer para o convívio da turma e com a pessoa os cuidados que aquela pessoa precisa, para que no meio da multidão ela consiga se integrar. É muito importante isso, gente. E esse é um dos princípios do SUS, né? É o mesmo princípio do SUS. É dar para o desigual, tratar os desiguais, né? Dessa forma desigual. Então, é isso, é sobre isso, né? Aí nós temos a caixinha de fonemas. Isso aqui é o quê? Esse aqui, tu podes abrir desse lado aqui. Abrir aí. Esse aqui é as crianças pequenas ou maiores precisam começar a ouvir sons menores. E aí a gente trabalha uma onomatopeia. Então, aí eu usei a miniatura porque a gente trabalha a questão sensorial também. Então, eu jogo lá no arroz. Aqui você tem os itens, né? Aviãozinho, o ônibus. E aqui tem as fotos. Isso. Aí eu posso colocar. Aí tu vai ver aí que cada um tem uma coisa. Quem é que o barco na água faz chap, chap, chap. Os sons. O barco vai na água. Chap, chap, chap. Aí ele vai botar o barquinho lá no quadradinho. Ele pega aqui. Entendi agora. Aí olha o brincadeira. Primeiro ele vai ver esse. Não sei se está conseguindo pegar aí, Alessandro. Aí viu, enxergou. Aí agora vai. O barco na água faz chap, chap, chap. Aí aqui está um quadradinho branco, porque ele vai pegar o barquinho que está aqui para encaixar aqui. Isso. Eu achei muito legal esse aqui, gente. Isso. O helicóptero faz vup, vup, vup. Percebe que eu estou colocando sons de fonemas vibrantes, sibilantes, para que eles possam. Eu estou dando pistas aí. Isso aqui foi o primeiro avião o helicóptero que o Robson pilotou. Dirigiu. Isso aqui é um Robson 44. Olha, ela entende de helicóptero. Esse assim com a cabinezinha vermelhinha, que parece uma. A gente olha assim, parece uma libélula, literalmente, né? Só uma capinha vermelhinha com a bolha. É um Robson 44. E faz tem um óculos, não parece com o Robson. É idêntico, meu Deus. Só esse cabelo aqui partido no meio não tá legal. Não tá muito legal. Mas é muito parecido. E aí esse aqui é outro kit também para poder de ajudar. Caixinhas, pequenininho. Eu fiz também material para fonoaudiólogos itinerantes, que são fonoaudiólogos que vão até a casa dos pacientes. Então, são sempre pequenos, fácil de colocar na carregar. bolsa, entendeu? E aí, esse aqui é o meu xodó. Esse material também eu desenhei todos, demorou
muito para fazer esse material. Como é que tu consegue esses itens, assim? Por exemplo, essa caixinha aqui, tudo, Muita pesquisa. Às vezes vou lá no centro, vejo uma caixa que dá para fazer um jogo, olho para a caixa e digo, dá para fazer um jogo com que isso. tem a ver, né? Que Assim, tem você a olha ver. assim, é parecido com transporte, com alguma coisa E as coisas assim. da Educabrix são muito amarelinhas, né? Tem esse tom aí. Esse jogo, Márcia, eu gosto muito dele. Porque lembra que eu te falei que as crianças precisam ouvir? Aí dá uma olhada nos desenhos aí, como é que eles são. Desenhei. Esse jogo... Esse aqui foi tu ou foi a Bia que fez? Esse foi eu. Ela já estava assim, numa situação que ela não podia mais desenhar para mim. Estão ocupadas. Eu tava abrindo barriga por aí. Tava bom. Andar, bocejar, ou seja, é a representação visual De alguma ação. de uma ação. Tanto é que eu coloco aqui, ó, o que eu posso trabalhar? Elaboração de frase, quem, né, que são frases quem, como, porquê, memória auditiva. A memória auditiva é assim, coloca 3 cartas sobre a mesa e pergunta para a criança, que som você ouviu primeiro? E depois? E depois? Eu coloco 3 sons. Eu coloco 2. E aí eu venho aqui, ó. Me presta aí meu celular. Mas como, gente? Espera, a gente Eu está leio. gravando. Pera. Não pode, né? Pera aí, o teu pode. tá aí? O meu? Não, também. Pera aí, que o gente Cláudio vai lê- pegar. A gente lê Ah, sim. esse QR Code. Pera aí, eu vou falar aqui, corta aqui, Alessandro, para mim, para o Clóvis poder entregar o celular para mim aqui. Pronto. Pronto. Aí a gente lê aqui o QR Code. Vamos ver se ele vai abrir logo. Espero que sim. Abriu. Aí vai abrir meu Drive. E aí eu tenho alguns sons aqui. Coloca na direção aí. Eu posso deixar 3 para criança, entendeu? E aí eu já seleciono porque eles estão na ordem auditiva aqui. La 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 la. Aí Esse o é que o andar? você ouviu? Ó, Lá, 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 lá. La 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 la. é o cantar, né? Ah, é o cantar. Aí, mas Precisa é educar porque os tá adultos difícil, também, né? né? A gente tem Pera. muita informação para ti Pera aí. aqui, mas eu vou deixar tá assim. aqui o ó. cantar. Vai, Isso. me ajuda a entender. Ó, vou te dar 4 cartas, Márcia, porque tu não é criança mais. Tá, eu vou tentar, gente. Eu vou tentar. Vai. Vamos. Vou aproveitar um aqui que já está na... Eu tenho é medo que tem criança que dá cada volta na gente, mas vamos lá. Bocejando. Exatamente. Inclusive, eu bocejo igualzinho, porque eu não sou nem educada. Exatamente. E aí eu me organizo nessa playlist, porque quando a pessoa tem o jogo, ela tem essa playlist de sons, e aí depois eu pergunto, o que você ouviu primeiro, por segundo, por terceiro, porque eu preparo a memória, esse cérebro, para entender essa sequência de sons. Então, existe todo o processo, né? Quem trabalha com reabilitação. O jogo é pensado para isso, né? Eu estou impressionada com os desenhos, tu acredita nisso? Os desenhos ficaram bonitos, né? Isso não é dessa vida, sabe, né, Enzo? Já nascemos assim. Não, você nasceu assim, vale por você. É verdade. Porque eu não consigo fazer uma casa com chaminé. Mas com treino a gente consegue. Ai, gente, por que eu fui criada desse jeito, sem habilidade? E essa aqui é o quê? Então, esse ele é um material também, ele é usado para processamento auditivo central, para crianças que têm dificuldade na percepção da diferença entre... então, eu tenho 2 cartas que vão dar a ideia do fonema e as outras cartas vão me dar 2... Se eu mudar um fonema pelo outro, tu vê aí... Isso aqui foi tu que desenhou também? Não, esses eu não desenhei, eu montei Ai, pelo de um amor catálogo de Deus, né? de imagens. Esse eu não consegui porque eram muitas figuras. Não, e tem muitos detalhes, assim, ela ia perder... Sim. Não que ela perdesse tempo, porque demora mais para poder construir os cards, E né? eu queria logo essa construção. Então, eu fui para materiais já prontos, adquiri, paguei por alguns catálogos de materiais. Sabe que esses que tu mesma faz, tu pode cobrar mais caro, inclusive. Ninguém quer quando é mais caro. Ai, gente, que pessoa... Meu Deus do Esse céu. daí, por exemplo, eu vou te dar uma diferença bem... Tem criança que faz a troca entre fonema fã e vã. Sim. Então, às vezes ele fala faca em vez de vaca e vaca em vez de faca. Certo. Então, se eu coloco a pista semântica, como eu tenho aí, a vaca mora na fazenda, eu corto com uma faca e vou dando pistas desse fonema, ele tem a pista semântica nesse material aí.
Então, eu coloco, é o que a gente chama de par mínimo, né? Então, quem trabalha com fala... Ah, tá aqui. Fila, vila. Eles Isso. pedalam em fila. Isso. Só Eles moram na vila. Isso. Só tem um ponto aí, modo e ponto articulatório diferente. Quais são? Um som é surdo quando eu faço... A minha minha prega vocal não vibra. Ó. Fila. E quando eu faço... vibra. Eu tenho que trazer um som. Tem um som, que é o som da ela prega vocal. Ela vai vibrar. Então, são pontos e modos articulatórios diferenciados. Ufa. Ou seja, diferente de uva, né? Uva. É. Isso. Então, aí eu chamo atenção para isso, mas eu não quero só que a criança perceba isso repetindo palavras. Eu quero que ela perceba no ambiente semântico, carregado de significado. Então, aí foi criado o material dessa forma. Me fala do Prêmio Jabuti. A indicação, né? Indicação Eu do imaginava prêmio. assim que nós não íamos ganhar mesmo, mas só de ter A sido... pessoa é premiada, faz Nós isso não- aqui na mão e tem gente que não quer pagar. Não, a indicação foi... como eu ouvi uma palestra do professor Tenório Teles dizendo assim, ter um livro indicado, ter um trabalho indicado, que vai passar por uma banca, que vai avaliar e ler o que você escreveu, só isso já vale o nosso trabalho. Entendeu? Com certeza. E esse livro, ele nasce de todos os contatos que eu tive com as crianças que eu atendo, atendi até aqui, as crianças que contavam histórias. Então, quando o livro nasceu, eu escrevi esse livro, Márcia, em 3 dias. Porque a história já estava ruminando na minha cabeça, ruminando, que eu disse, hoje, parece assim que tinha que nascer o livro. Falei, é hoje que eu vou começar a escrever. Escrevi, aí o primeiro, o segundo, o terceiro dia... Mandei, aí eles leram, todos ouviram a história lá em casa e disseram, olha, dá um livro isso aí. E aí mandei para valer, avaliar o livro, eles gostaram muito. E nasceu essa obra aí para crianças. E O volume 2 está saindo já? eu gostaria muito que ele saísse, mas eu ainda preciso extravasar o da Terminar de trabalhar esse aqui. Para esse aí. E algumas crianças receberam também pela prefeitura, na época, né, quando foi lançado, essa média adquiriu alguns exemplares. Então, isso foi muito bom. Né? Eu acho que eu estou aqui para isso. Eu acho que essa é a minha missão, né? Que o universo vai conspirando. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para que eu tenha contato com essas crianças. Então, é delas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando um ser humano cria... Tudo isso que está aqui na mesa, ainda tem aqui esse diário de atividades, aqui, né, atividade diária, que é com um adesivozinho. Quando a pessoa cria tudo isso, a pessoa com certeza absoluta não tirou isso do nada, nem viveu sozinha esse tempo todo. Isso tudo já estava dentro de você e você só pariu, só colocou para fora. Só colocou para fora. Porque não tem condições. Você é uma construtora criativa, facilitadora, né, para quem tem problemas auditivos, fenomenal. Parabéns, viu, Mari? E lembrando que dia 3 de março é o Dia Mundial da Audição. E existe todo um processo de campanhas pelo Brasil inteiro, né, pelo mundo inteiro, para que as pessoas se cuidem, né, para que elas se sensibilizem com o cuidado da própria audição, porque a gente não dá muito valor, né, para a audição, não. Mas é importante cuidar. Até ela faltar. Exatamente. A gente só percebe que a audição é importante quando você passa a não ouvir mais. Né? Quando a questão social passa a ficar afetada, né? Quando eu estou numa roda de conversa, eu não consigo mais entender o que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. E aí eu preciso deixar... às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né, de ir ao médico ou de usar um aparelho auditivo, mas isso é importante para manter a audição que eu já tenho ali. Porque se eu deixo de usar, eu vou perdendo mais ainda. Mari, onde a gente encontra? O livro, todos os materiais são comigo. A Mariana Pedret. Tem essa página da Educabrinc. Então, eu deixo sempre o meu número de WhatsApp Siga, ali. por favor, a página. Clica para seguir aí, por favor, Alessandra. Tem um link ali de materiais em PDF também, que eu faço para fonoaudiólogos. Eu tenho colegas que são muito queridos, que compartilham. Hotmart, vende pelo Hotmart. Vende alguns pela Hotmart, entendeu? Então, eu coloquei todos. Por exemplo, esse da Fazenda aí é um material que eu fiz para a Hotmart. Então, quem quiser me procurar, essa é a página do Educa.
Tem telefone, WhatsApp, tudo lá? Tem tudo lá. Tem. Mas, se quiser dar também, a gente também coloca aqui na descrição. Sim, pode colocar. É o 92 DDD 92, aí o 9, né? Nunca consigo dizer 99621 1555. 99621 1555. Que é o meu número. E aí eu gosto muito de fazer isso. Então, olha aqui, ó, esse aqui que eu coloquei, que é um tabuleiro do Fonema P, eu usei. Eu disse assim, depois que eu uso, é que eu disponibilizo, porque eu sei o que as crianças vão dizer sobre, né? Eu sei que vai dar certo, e aí só depois eu disponibilizo. Eu usei primeiro. Então, tem sido uma experiência Como é muito boa. viver com o propósito encontrado? É a pergunta para fechar. Como é viver com o propósito encontrado? Porque a gente passa a vida toda buscando o propósito, a gente vê claramente que você encontrou o seu e está fazendo bonito, né? Não está sendo ingrata com o teu propósito, porque a gente precisa ter gratidão Abraçar, onde se né? acha, abraçar o propósito. Como é viver? É uma satisfação assim? Viver com propósito é entender que portas que foram fechadas para mim lá atrás não deviam jamais ter sido abertas. Então, eu entendi isso Olha essas muito. portas que fecharam. Então, eu entendi muito depois, um pouco tempo depois, né, que as peças que foram me dadas ao longo da minha vida foram usadas para esse momento. Não foi As como que eu portas que queria. foram fechadas lá atrás não deveriam nem ter sido abertas. É aquela história do se não é um sim, com certeza é um não. É sincerismo. Exatamente, né? Porque o que você tem que forçar, aquilo que era um direito seu e aí você não conseguiu ficar em tal lugar, não era para ser. O meu caminho era E ainda outro. bem que tu já saiu para poder trabalhar nisso aqui, né? Porque você não estava agarrada lá, ainda sendo Exatamente, atrapalhada. exatamente. Olha, eu digo, um propósito Deus me deu um propósito. Eu vou falar aqui porque eu sou muito grata, não sei se pode, mas eu vou falar aqui do Fale. Dr. Felipe, me deu uma faculdade de fonoaudiologia. Quem é o Felipe? O Felipe Dal, o doutor Deus Felipe me Dal. livre, respeito, Então, honramos para todo sempre. estudei Claro graças que ao tem que doutor falar. Felipe Dal. Então, A gente fala do Felipe Dal aqui, a gente fala do de Sica, que faz um trabalho fenomenal à frente da crítica, a gente fala do seu Otávio, que foi a casa que me recebeu depois de muitos anos, da família Hawashi, que lá da TV Manaus, lá quando eu comecei a trabalhar com publicidade, fala hoje do Bringel, que é o dono hoje da TV do SBT, a gente fala de todos as que TVs. nos permitiram. Exato, porque eles estão divulgando informações, propagando notícias, eles precisam ser honrados e homenageados, com Exatamente. certeza absoluta. E o doutor Felipe me permitiu que eu aprendesse tudo numa faculdade e amasse, né, essa profissão que tem tão pouco tempo de regulamentação. Mário, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando, a gente vai poder conferir embaixo todas as descrições, as informações para poder achar a Mariana Pedretti. Muito obrigada por ter vindo. Ai, Márcia, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando e te encontrando, te reencontrando, né? De novo, apesar de estar sempre te acompanhando ali na rede. Obrigada, sempre. Um Estamos beijo. abertos para o que você precisar, hein? Você que está aí do outro lado, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo e obtém todas as informações dessa entrevista aqui embaixo. Até o próximo vídeo.